Vamos orar e depois para a palavra. Glória a Deus. Já vai compartilhando essa live aí para mais pessoas, tá? Vamos compartilhando aí essa live, porque eu apareci aqui surpresa, não avisei, né, o pessoal. Então, eu preciso que vocês compartilhem para poder essa live chegar em outras pessoas e elas também serem libertas em cativeiros mentais. Porque é aqui, ó, que o diabo atua. É aqui. Se você renovar sua mente, ele dificilmente vai conseguir, ó, acessar a sua vida. Claro que os contra-ataques vêm. Quando a gente fala de determinados assuntos, os contra-ataques vêm. Né? Quando a gente está caminhando ali, os contra-ataques vêm. Só que para ele acessar a sua vida e começar a, né, a fazer aquela arruaça na sua vida, ele precisa acessar. E se você tiver a mentalidade renovada no conhecimento da palavra de Deus, ele não vai acessar, não. Ele pode até tentar, você pode até ficar fragilizada, mas você vai lá e levanta para guerrear. Por isso você tem que ter a mentalidade renovada, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, ô Senhor Jesus, meu amigo Espírito Santo, agora eu entro em Tua presença, Senhor. Que não seja mais Caroline falando aqui para os seus servos, mas que seja o Teu próprio Espírito Santo em pessoa aqui me usando, Senhor. Coloca fogo do Teu Espírito, fogo de Deus na minha boca e que tudo que for da carne permaneça comigo, mas o que for do Teu Espírito que eu fale, que eu seja usado como um vaso, que eu seja usada como um vaso, como um instrumento teu, Senhor. Através dessa ministração, que o Senhor também fale comigo, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor, já me proteja de todo contra-ataque do maligno, em nome de Jesus. Senhor, fortaleça minha armadura espiritual. A armadura de Deus sobre a minha vida, capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, sandálias da preparação do evangelho e da paz, e espada do Espírito, que é a tua palavra, e o escudo da fé, para me proteger de todos os dardos inflamados, de todas as setas malignas que podem atingir as minhas emoções e a minha mente. Então, Senhor, eu quebro agora, em nome de Jesus, todos os ataques contra os teus servos que estão assistindo agora e que vão assistir depois. Eu quebro, Senhor, repreendo em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Mãe, onde está você? Comenta aí para eu te achar, para você me ajudar aqui a colocar a palavra aqui, a referência bíblica. Vamos abrir a Bíblia em Efésios 6. Glória a Deus. Aqui é um livro de guerra. Paulo escreveu esse livro e Paulo era da guerra. Paulo era da libertação. Então, nada melhor para a instrução de libertação que Paulo. Glória a Deus. É claro, antes de Paulo, antes de qualquer um, é Jesus Cristo. Jesus Cristo. E era ele usando o Espírito Santo, usando Paulo, para nos instruir essa guerra. Esse mundo espiritual, principado, potestade, hostes da maldade, dominadores desse mundo. Então, vamos para Efésios 6. Vamos lá. Efésios 6, versículo 11. A armadura de Deus. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Em outras versões, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, hostes malignas, dominadores das trevas. Ok? Aqui, e vamos também para Efésios 4. Aqui Paulo ele é bem específico dizendo: nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados, potestades, contra dominadores do mundo celestiais, das regiões celestiais. Ou seja, sua luta não é contra pessoas, sua luta não é contra o irmão da igreja, sua luta não é contra o seu marido, a sua luta não é contra sua mãe, seu pai e algum colega de trabalho, sua luta não é contra eles. Os inimigos, eles usam pessoas para nos atacar, assim como Deus usa pessoas para te ajudar, para te instruir, para te dar conhecimento ali, ser usado pelo Espírito Santo, com espírito de sabedoria para te dar conhecimento. O diabo também usa pessoas para te afrontar, para te ferir, para te tirar da igreja. Então vamos vigiar. Vamos lá para Efésios 4, a partir do versículo
Efésios 4:1. Vamos iniciar e depois a gente pula um pouquinho. Efésios 4:1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes, Paulo dizendo, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes, que vivam de maneira digna de vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Olha aqui, com amor, pacientes, suportando uns aos outros com amor. Vou repetir para vocês. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Vamos pular agora para o versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ou seja, aqui Paulo não está falando que ele designou alguns para nada. Não, o Paulo está falando aqui que profeta, evangelista, pastores e mestres. É isso mesmo, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aqui Paulo não diz que Deus não chamou ninguém para nada, que Deus chamou para ficar sentado no banco, que Deus chamou só para você ficar ouvindo e não praticar, não. Aqui Paulo diz que Deus chamou para 5 ministérios. Ou seja, você está incluído em um desses. Por isso que você precisa reconhecer a sua identidade em Cristo. Porque quando você reconhece a sua identidade em Cristo, Deus já vai te direcionando, caminhando conforme o seu chamado, o seu ministério, que Ele tem para você. Vamos continuar com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. O corpo, você é um dos membros, ou seja, o corpo de Cristo seja edificado. Deus te chamou para algo. Não fique permitindo que Satanás coloque na sua cabeça que Deus não te chamou para nada, que você não tem chamado, que você não tem propósito. Ei, Deus te chamou para algo, você só precisa identificar qual o seu ministério. E conforme o seu ministério, Deus vai derramando dons, porque Ele divide esses dons para direcionar para cada ministério, para cada pessoa. Se você pedir, Deus dá, conforme o seu ministério. Então peça, jejue e ore que Deus vai derramar sobre a sua vida. Não fique paralisado no banco da igreja, não. Ei, comece a fazer a obra, porque quanto mais você faz a obra, você vai ajudando pessoas, você vai sendo usado ali, você precisa praticar o que você lê, Deus vai te direcionando no teu propósito. E é aí que Ele vai te mostrando para onde Ele quer que você caminhe. E Ele vai te mostrando qual é o seu ministério, qual é o seu chamado. Aleluia! Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Deus não... Aqui Paulo fala de maturidade. Como é que você alcança a maturidade? Me diz, a maturidade não é conforme os seus processos? Não é conforme a prática da palavra? Não é conforme você vai caminhando ou é conforme você fica paradinho só escutando? Não, a maturidade você adquire, o posicionamento você adquire quando você consegue ultrapassar aquela barreira que às vezes o inimigo colocou na tua vida, mas você agindo pela fé, pela perseverança, pela constância em Deus, na tua fé, o Senhor vai te ajudando a ter maturidade. E às vezes o que falta na sua vida é maturidade. Por isso que o que Deus te prometeu ainda não aconteceu na tua vida. Porque primeiro Ele precisa te amadurecer para Ele te dar o que Ele te prometeu. Porque senão você acaba escorrendo, a promessa do Senhor acaba escorrendo pelas tuas mãos. Porque você ainda não tem maturidade para aquilo que Deus te prometeu entrar na tua vida. Porque senão vai escapar. O teu odre às vezes ainda tá velho, ainda tá quebradinho. E se Deus colocar o vinho novo nesse odre que tá quebradinho, ele vai escorrer, ele vai quebrar, porque quando o odre, se você estudar a Bíblia hebraica, diz que quando o odre, lá na cultura judaica, o odre, quando ele fica velho, ele fica rígido, e quando ele fica rígido, se você colocar algo novo ali, ele acaba cedendo, ele acaba quebrando. Ou seja, se você tem uma mentalidade rígida, se você tem uma mentalidade com crenças dominantes, se você tem uma mentalidade que você não consegue renovar, Deus não vai colocar o vinho novo, o novo de Deus na tua vida, porque por mais que aquilo seja novo, por mais que aquilo traga algo bom de Deus para tua vida, você não está acostumado. Por quê? Porque você escolheu enraizar
aquilo na sua mente você não quer descartar, porque você estava acostumado com aquilo. Então você prefere continuar na mesmice do que você abrir o teu coração para Jesus, do que você conhecer o novo, sair da zona de conforto e finalmente Deus derramar o vinho novo na tua vida. Então vamos começar a refletir sobre isso. Senhor, será que a minha mentalidade ainda precisa ser renovada? Será que aquilo que eu fui, que eu aprendi na minha infância, aquilo é errado? Porque a tua palavra de Deus, a tua palavra diz que eu sou mais que vencedor. Então por que eu estou colocando na minha mente? Eu ainda continuo falando que eu sou um derrotado, eu ainda continuo pensando que eu não consigo, eu ainda continuo pensando que eu não sou capaz de fazer determinada coisa. Se o Senhor diz na tua palavra que eu sou mais que vencedor, se o Senhor diz na tua palavra que o Senhor é que me capacita, eu posso não saber falar, eu posso não saber andar, mas se eu escolher obedecer, o Senhor me ajuda a caminhar, o Senhor ajuda a falar, o Senhor me cura dos traumas, o Senhor me cura daquela rejeição que eu sofri lá atrás. Então vamos ser posicionados, mais uma vez, é aquela pessoa que passa por processos, mas que ela pediu para Deus para falar qual é a sua identidade, para mostrar qual é a sua identidade, qual o propósito que Deus escolheu para você. E através disso, você começar a caminhar, você vencer barreiras. Você, independente do que as pessoas falam ao seu redor, você começar a obedecer a voz de Deus e não a obedecer os outros. Porque os outros, eles não sabem da sua vida. O único que sabe da tua vida, o único que te escolheu desde o ventre da tua mãe é o Senhor Jesus. Então, antes de você nascer, Ele já te escolheu e é Ele que sabe o que você precisa fazer. Às vezes você quer ficar escutando pessoas que nem são usadas por Deus para dar conselhos sobre a sua vida. E é nessa hora que você paralisa. Porque às vezes Deus deu revelação para você sobre o teu propósito, sobre o seu chamado. Mas você foi lá seguir alguém que fala de uma coisa totalmente diferente do que Deus escolheu para você. E aí você prefere ouvir aquela mulher ou ouvir aquele homem e não obedecer a voz de Deus. Isso é distração. Em nome de Jesus, vamos repreender todas as vozes contrárias. Vozes contrárias, se Deus te deu alguma revelação do teu propósito, do teu chamado, independente desse chamado ser grande, independente desse chamado ser de nações, independente desse chamado ser totalmente contrário do cenário que você vive, acredite na voz de Deus, porque é Ele que vai fazer você chegar na terra da promessa, é Ele que vai fazer você alcançar aquilo que Ele quer para tua vida, não é ninguém do teu lado. Às vezes você pode sim escutar pessoas que são usadas para te aconselhar, mas se aquele conselho estiver fora da palavra, se aquele conselho estiver fora do que Deus já falou com você, não ouça. Porque a própria palavra de Deus diz que tem coisas que tem servos de Deus que são usados sim para nos orientar, mas tem coisas que nós precisamos absorver e outras que nós precisamos descartar. Nem tudo a gente vai colocar no nosso coração. Porque o ser humano erra, ele é feito de carne. Eu aqui falando com vocês, eu posso errar. Vocês conversando com alguém, vocês podem errar. Mas Deus não erra. O Espírito Santo não erra. Então, se ele falou algo para a tua vida, agarre isso que ele falou. E não permita que pessoas contrárias, que são usadas, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, não é contra seres humanos, e sim contra os demônios. Então, os demônios usam, sim, pessoas para atacar a tua vida, para paralisar o seu chamado. Só que quando você renova sua mente, você entende que você foi chamado, sim, para um desses ministérios, você consegue entender que Deus, ele pode fazer tudo, porque Deus é o Deus do impossível, não existe nada que Ele não faça. Se você pedir tudo em nome de Jesus que esteja alinhado ao teu propósito, Deus vai derramar sobre a tua vida. Você precisa ter fé, você precisa crer, porque a palavra diz que aqueles que creem, os sinais perseguirão. Tudo que Deus fez, nós iremos fazer mais do que Jesus fez. Você precisa crer nessa palavra. Não permita que demônios usem pessoas para te afrontar, para te ferir, para te tirar da igreja, porque é dentro da igreja que você começa a praticar o seu chamado. É dentro da igreja que você começa a orar por pessoas. É dentro da igreja que você começa a fazer a obra. E é aqui na rede social também que você começa a praticar o seu chamado. Se Deus te chamou para estar aqui na rede social, repreenda o espírito do medo. Não sinta vergonha. Você precisa estar direcionado pelo Senhor Jesus. Você precisa pedir a capacitação do Senhor Jesus. Porque Moisés muitas vezes falou, eu não sei falar. Só que Deus falou, eu que vou te usar.
É como se Moisés estivesse chamando Deus de incompetente. Deus apareceu para, Deus falou com ele numa sarça ardente, e pediu para ele entrar em Terra Santa, tirar as sandálias dos pés. E mesmo assim ele estava falando que ele não sabia falar. Ei, não tenha a mentalidade que Moisés teve naquele momento, mas não assuma o chamado que Deus tem para a tua vida. Moisés talvez naquele momento ficou assustado, sentiu medo sim, todos nós sentimos medo quando Deus nos chama, mas você precisa o quê? Ser resiliente, você precisa ser posicionado e ultrapassar o teu medo. Se Deus te mandou você fazer alguma coisa, você não quer fazer porque você está com medo, ultrapasse esse medo, faça com medo mesmo, porque essa é a chave para você avançar e para você começar a adquirir mais conhecimento, você começar a adquirir ali as funções, o Deus derramar a unção para a tua vida. Se você começou com uma unção pequenininha, pratique. O que Deus mandou você fazer, continue na obediência, que daqui a pouco a tua unção, o teu odre é alargado, o teu vaso ele vai aumentando, e aí Deus vai colocando mais unção, mais ousadia, mais intrepidez, mais autoridade sobre a tua vida. Mas é com a maturidade, e a maturidade é a prática da palavra. Aqui como Paulo diz, maturidade, cheguemos à maturidade. Em Efésios 4:14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento e doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Olha o que Paulo fala aqui. Nós precisamos ser maduros na fé, nós precisamos exercitar a palavra de Deus. Leia a palavra, porque ninguém vai te enganar. Pode ser um pastor mais usado do mundo, pode ser uma serva, uma missionária, pode ser qualquer um que esteja sendo usado ali com fogo, com ousadia, com intrepidez, que tem dons proféticos, que vai te entregar a palavra, até uma palavra verdadeira, porque o dom é irrevogável. Deus dá o dom para aquela pessoa, mas depois o coração dessa pessoa pode ficar corrompido, assim como Balaão. Tudo que Balaão falou lá em Apocalipse diz que Balaão foi para o inferno, e ele era profeta. Tudo que Balaão dizia era confirmado. Só que Balaão foi para o inferno. Por quê? Porque o coração dele estava direcionado para outra coisa. E não a obediência ao Senhor. E não ao Senhor. Ele não amava o Senhor verdadeiramente. Ele seguiu outros deuses ali, que foi a ganância, que foi o dinheiro. Porque a visão, o olho dele cresceu em relação às coisas materiais. Então, não seja como criança, seja conhecedor da palavra, porque dessa forma, exatamente ninguém vai te tirar, vai te levar para um lado, vai te levar para o outro. Se vier uma onda, essa pessoa, você vai ser levado pela onda? Não. Se você buscar maturidade, que é a prática da fé, porque nós não vivemos mais de leitinho, nós precisamos viver de comida sólida. Leitinho é quando você entrou para a igreja. Leitinho é o plano de salvação, quando o pastor falou para você que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus é lindo e que Jesus vai te tirar daquele lugar onde você está. Agora, quem é praticante, é maduro na fé, não pode viver mais de leitinho, precisa assumir o seu propósito. Deus te chamou para quê? Para ser profeta? Deus te chamou para quê? Para ser evangelista? Para ser um mestre? Para ser um pastor? Não fique fugindo do seu chamado. Não fuja do seu chamado. Quando Deus me deu a direção de qual era o meu chamado, eu estava totalmente perdida, eu não estava nem dentro da igreja, eu estava afastada. Eu não lia nem a palavra, eu não sabia nem quem era Jesus. E sabe como é que Deus me mostrou o meu chamado? Me levando no inferno. E aí ele me fez lembrar de quando eu era pequenininha, tinha 7 anos de idade, ele desceu e me falou. Eu tive uma visão com Jesus nas nuvens, dizendo, eu te escolhi para pregar sobre o arrependimento. Então não adianta eu fugir do meu chamado. Se é para pregar sobre arrependimento, se é para pregar sobre libertação, não adianta eu querer ser uma evangelista. Ok, Deus pode fazer com que nós andemos nesses 5 ministérios, mas no momento, o ministério que queima no meu coração, e sempre tem um ministério que queima mais no seu coração, é o ministério de profeta. Então eu vou tentar evangelizar alguém, ninguém vai me escutar. Ninguém vai me escutar, e já aconteceu várias vezes. Eu tentei evangelizar e eu continuo, gente, porque eu não vou desistir, não. Eu continuo entregando folhetim na rua, eu continuo falando a palavra de Deus, às vezes aqui no trabalho, para alguém que me dá a oportunidade. Eu continuo. Agora, o meu chamado que queima é de profeta. É de profeta, de profetizar.
Então não adianta eu querer ser outra coisa, se Deus me chamou para isso. Agora o meu marido não, meu marido ele tem um dom ali que Deus derramou através do ministério dele, que é de evangelismo. Ele lá no trabalho, ele conversa com as pessoas, ele consegue levar para a igreja, coisa que eu não consigo. Aí eu vou querer caminhar o meu ministério principal ali no evangelismo? Não é. Não foi assim que Deus me chamou. Deus me chamou para bradar aqui na rede social. Deus me chamou para ser usada por ele sim, para confrontar, para exortação. Porque Deus falou comigo que é arrependimento. Que é só com arrependimento que conheceremos o Senhor Jesus. Que veremos o Senhor Jesus, que entraremos no reino dos céus. É com arrependimento. Então, por favor, reconheça a sua identidade se você não sabe hoje para o que você foi chamado. Lembrando que eu acabei de ler aqui em Efésios 6, em Efésios 4. Paulo fala que tem 5 ministérios e cada um, vocês são membros, um corpo, a igreja, cada um trabalha com uma coisa específica. Tudo bem que hoje na igreja precisa de muita gente para trabalhar, mas você precisa identificar qual o seu chamado, porque não adianta nada eu, como profeta, me colocarem em um lugar que eu trabalho só com crianças, aquilo vai me matar, eu vou morrer espiritualmente. Mas por quê? Porque queima no meu coração para eu estar falando com pessoas que já estão caminhando há mais tempo dentro da palavra, mas que ainda não foram libertas. Então nós precisamos identificar isso. Ah, mas Carol, você precisa fazer a obra na igreja. Sim, eu preciso fazer a obra na igreja, mas para aquilo que Deus me chamou, para aquilo direcionado, senão aquilo vai acabar me limitando, vai acabar abafando o meu chamado, e não é isso que Deus quer. Deus quer que eu consiga chegar em outras pessoas, que eu atinja outras pessoas, através da unção que Ele derramou sobre mim, que eu abrace vocês com o conhecimento que o Senhor me deu e transborde na vida de outras pessoas. Não é só ficar em uma coisinha lá dentro da igreja, principalmente numa coisa que não tem nada a ver com o teu chamado. Porque senão isso vai acabar limitando o teu chamado. Vamos dar um exemplo aqui, gente. Pessoas que nasceram para ser pastores. Pastores, eles foram feitos ali, Deus já deu o dom da palavra. O dom, quando ele reconhece o seu ministério, o dom da palavra vem junto. Porque um profeta também, o dom da palavra vem junto. O dom da sabedoria, o espírito de sabedoria, o espírito de conhecimento. Por quê? Porque ele veio ali para aconselhar, para ele apartar, para ele cuidar. Se vocês perceberem, todos os pastores, eles têm uma forma de aconselhar ali que é sobrenatural. Por quê? Porque o ministério deles é esse. Tem pessoas que não têm esse dom, tem pessoas que não sabem nem conversar. Em uma roda de pessoas, por exemplo, o meu chamado é de profeta. Então, o meu ministério é de profeta. E o que acontece? Eu não consigo ficar muito tempo assim no meio de pessoas, porque o meu chamado é mais para o isolamento. Mas não é isolamento de solidão, não. É isolamento para eu ouvir mais a voz de Deus no silêncio. E eu nunca entendi o porquê que eu não conseguia sempre ficar em rodas de grupinhos, de amigos, na escola, com os meus primos, até mesmo na igreja. Eu nunca entendi por que eu não conseguia me aproximar das pessoas. Eu achava que isso era um defeito meu, de coisas que eu vivia lá na minha infância. Mas não, Deus já estava me alertando, ó. Ei, eu te chamei como profeta. É nessa solidão que você sente, talvez, que eu quero falar com você. É nessa solitude que você tá, que eu quero falar com você. É nesse sentimento de rejeição, que as pessoas te rejeitam, que você acha que ninguém tá olhando pra você, que vira as costas pra você, que não quer ficar perto de você, que eu quero falar com você nesses momentos. Que eu trabalho na tua vida nesse momento que você chora, que você acha que ninguém quer ficar perto de você, que ninguém gosta de você. É nesses momentos que eu falo com você, que eu quero que você mesmo se quebrante para você conversar comigo. E muitas vezes eu preciso fazer com que você passe por determinadas coisas para você ir para o secreto. Porque só quando eu te coloco em processo, Deus está falando com alguém aqui, porque só quando eu te coloco no processo que você vem e se achega para mim. Ei, eu não quero que você passe por processos para se achegar a mim. Eu quero que você se achegue a mim quando você está feliz, quando você está triste também, quando você está irado, quando você está com vontade de apertar o pescoço de alguém, porque todos nós sentimos isso, gente. Vocês acham que eu não grito na minha casa? Vocês já acham que
Às vezes eu não sou ignorante, eu me arrependo, depois peço perdão ao Senhor e peço perdão ao meu marido. Mas vocês acham que às vezes eu não sou ignorante? Vocês acham que eu ando na linha certinho? Gente, nós somos feitos de carne. Muitas vezes a carne está gritando tanto, a tua alma está gritando tanto, que você precisa, ei, calma, amansa, vai para o jejum. Porque senão você não consegue. Vai para o jejum, porque é no jejum que Deus tira o teu vício. É no jejum, na tua renúncia, que Deus ele vai se aproximar de você. Porque o jejum não é a barganha, o jejum é a proximidade com Jesus, o jejum é a proximidade com o Espírito Santo, o jejum é intimidade, o jejum é clareza da voz de Deus. É isso que é o jejum. Porque tem pessoas que fazem jejum querendo uma causa específica, Jesus pode dar, pode, mas o principal, a principal coisa no jejum é intimidade. É clareza de Deus. Porque não adianta nada você pedir por bênçãos se você ainda não tem clareza mental do que Deus quer sobre a sua vida. E é nessa hora que ele fala com você no jejum. Ei, eu tô com vício em pornografia. Jejum. Eu tô com vício em bebida. Jejum. Eu tô com vício em comida. Jejum. Eu tô com vício em determinada coisa. Jejum. A palavra de Deus diz que existem castas demoníacas que só saem com jejum e oração. Não adianta você ir para a igreja num culto de libertação. Você precisa jejuar, você precisa ler a palavra, você precisa orar. A oração traz unção sobre a tua vida, mas é o jejum que traz a libertação de cadeias espirituais para a tua vida. Aquilo que você não está conseguindo através de uma oração de um pastor, aquilo que você não está conseguindo através da oração de uma serva de Deus, aquilo que você não está conseguindo através de uma oração quando você ajoelha, vai pro jejum. Vai pro jejum que Deus te liberta. Vai pro jejum para o arrependimento. Porque é através do arrependimento que Deus vai quebrar essa entidade que ataca a tua vida desde a tua infância. Que Deus vai quebrar essa herança espiritual, esses espíritos malignos que te perseguem desde lá da vida da tua mãe, desde lá da vida do teu pai, desde lá da vida dos teus antepassados. Porque eles têm legalidade sim para atuar na tua vida. Espíritos hereditários, eles têm sim, quando você ainda tem uma brecha aberta. Se lá atrás o seu pai, ele viveu na prostituição e você abriu uma legalidade, por mais que você aceite Jesus, esse espírito tem uma procuração nas mãos para te atacar, até que você se posicione, até que você jejue e lute contra isso para quebrar isso na sua vida. Porque por mais que você aceite Jesus, se você abrir uma brechinha, porque o demônio é igual uma mosca, ele entra na pequena brechinha que você abre. Se você der legalidade, se você continuar na perversidade, o diabo vai continuar atuando na tua vida. Ah, mas Carol, eu não consigo sair do vício, eu não consigo. Ei, você consegue, você tem que renunciar. Você consegue, você tem que ter domínio próprio. E é por isso, inclusive, que eu vou lá, em Gálatas. Vamos lá em Gálatas. Deus me deu a palavra aqui agora, glória a Deus. Glória a Deus, Espírito Santo, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos lá em Gálatas 5, a partir do versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio. Por que aquela pessoa dentro da igreja te afronta e você quer afrontar ela também? É falta de domínio próprio. Cadê os frutos do Espírito Santo? Ei, não permita que aquela pessoa tire a tua paz. Aquela pessoa está sendo usada pelo maligno. Talvez ela tenha alguma brecha ali espiritual aberta, fazendo fofoca contra a tua vida, mas a tua luta não é contra carne nem sangue, não é contra seres humanos, pessoas, é contra dominadores desse mundo, porque o dono aqui desse mundo aqui, Deus deu na mão de Satanás, então não adianta você querer lutar contra pessoas, se ele está usando pessoas. Seja esperto nas tuas lutas diárias, tenha conhecimento da palavra. Tenha conhecimento da palavra, tenha discernimento espiritual, porque às vezes o teu marido te afronta dentro de casa. Olha só o que aconteceu comigo, gente, esses dias. Eu preciso contar essa experiência para vocês. Eu estava jejuando porque eu ia fazer uma oração em uma casa. E aí eu jejuo e peço para Deus me mostrar qual demônio que eu preciso guerrear ali naquele lugar. Claro, antes eu converso com a pessoa para saber o que ela está passando. E aí eu oro, eu jejuo para saber o que eu preciso guerrear naquele lugar. Só que aí o Espírito Santo me mostrou que era um espírito maligno que atuava no casamento.
E aí o que aconteceu? No dia que eu ia orar na casa dessa pessoa, meu marido acordou já virado. Eu sonhei que você estava me traindo. Só que a gente tem que ter discernimento. Discernimento. Por acaso, o meu marido não sonhou com isso porque eu estou em guerra, entrei na guerra para orar sobre o casamento de alguém? E se eu aceitasse aquela briga do meu marido? Aliás, ele nem brigou, graças a Deus, porque o meu marido também é uma bênção. Ele sabe que aquilo não era de mim, não era dele. Era um ataque espiritual para poder causar contenda naquela casa, na nossa casa. Só que lá em casa não tem contenda, não. Quando começa uma discussão ali mais acalorada, uma conversa mais acalorada, eu já começo a repreender. Tá repreendido o espírito de contenda na minha casa, que você não tem vez. Sai na autoridade do nome de Jesus. Porque antes a gente brigava muito, antes de eu ter conhecimento da palavra. Só que eu entendi hoje que a minha luta não é contra a carne nem sangue, não é contra o meu marido, não é contra uma pessoa de dentro da igreja, não é contra um pastor, não é contra uma pastora, não é contra pessoas que estão ali agindo com fofoca por trás de mim. Não, minha luta não é contra elas. Minha luta é contra os demônios que atuam através dessa pessoa. Então você precisa, ali, derramar os frutos do Espírito nessa pessoa. Você precisa agir com amor. Quando você age com amor, quando você se ama e você ama outras pessoas, porque Deus fala que os 2 principais mandamentos eram amar a Deus acima de todas as coisas, sobre tudo, e amar ao próximo como a si mesmo. Você precisa se amar para amar o próximo. Você precisa amar o próximo, e quando você ama o próximo, você entende que aquilo que ele está fazendo não é por ele, é um demônio usando ele. Então você não pode ficar triste se você foi humilhado. Você não pode ficar triste se você foi muitas vezes confrontado. Você não pode deixar os seus sentimentos te dominarem. É difícil, sim, irmã, é muito difícil. Mas nós, como servos de Deus, nós precisamos usar o domínio próprio, o fruto do Espírito Santo. Não é fácil, mas você precisa entregar esse teu sentimento ali, de raiva muitas vezes, porque nós não estamos livres de estar com raiva. Mas nós precisamos entregar isso ao Senhor. Senhor, eu senti raiva. Fale a verdade para o Senhor no momento de oração. Senhor, eu senti raiva. Tá difícil de tirar isso do meu coração. Mas eu sei que o Senhor tira, porque o Senhor é o Deus do impossível. A tua palavra diz aqui, que se nós estivermos cheios do teu Espírito Santo, os frutos que nós derramamos é o quê? Domínio próprio, amor, paciência. Então, Senhor, se a tua palavra diz isso, o Senhor tem que cumprir com isso, então. Então, Senhor, tira isso do meu coração. Me ajuda, porque eu não estou conseguindo sozinha, não. É assim que eu faço muitas vezes. Às vezes, eu fico com uma raiva assim do meu marido, porque, gente, é casamento, tá? Casamento. Às vezes, eu fico com uma raiva do meu marido, eu falo, caramba, ele podia fazer isso, ele não fez. Eu vou lá, ajoelho no meu quarto e falo, Senhor, ele não está me ouvindo. Mas se o Senhor falar, ele vai ouvir. E muitas vezes, nessa minha oração, Deus dá sonhos de revelação para o meu marido. Deus já deu sonhos de revelação para ele cuidar de mim, mostrando que ele estava cuidando de mim. Ou seja, já era o Espírito Santo ali revelando para ele que ele precisava cuidar de mim. Ore o travesseiro do seu marido, ore o travesseiro da sua esposa, porque Deus vai começar a dar revelações em sonho para eles. E foi isso que eu fiz muitas vezes quando estava passando pelo processo no meu casamento. Porque nós precisamos guerrear com as armas espirituais. Quem é espiritual não vive pelas coisas carnais, mas sim pelas espirituais. Se você quiser viver pela carnal, você vai continuar vivendo no mesmo lugar onde você está vivendo. Agora, se você escolher viver pelas coisas espirituais e saber que antes de acontecer no mundo físico, está acontecendo no mundo espiritual, a sua vida muda. A sua vida destrava, porque Deus vai te revelando coisas que você estava fazendo que estava errado, que estava aprisionando a sua alma em algum cativeiro. Deus vai te revelando, porque a palavra é clara. Buscar-me-eis e acharei quando buscar de todo o coração. Jeremias 29:13 e Jeremias 33:3. Clame a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Deus vai te revelar. Ah, Senhor, mas o Senhor está me revelando e eu ainda não tenho discernimento. Ore em Efésios 1:17, onde Paulo ora para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Porque quando você tem espírito de revelação, espírito de sabedoria, Deus te orienta naquela revelação que Ele te deu. O Espírito Santo discerne aquela revelação. Ah, mas Carol, mas está muito difícil. Ore para Deus te dar clareza. Em João 10:27, onde
onde Jesus fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você é ovelha, você é obrigada a ouvir a voz de Deus. Quando te vier alguma voz te distrair, alguma voz contrária de Deus, você não vai ouvir, porque você reconhece, você é ovelha. Você reconhece a voz de Deus. Vamos orar na palavra, porque é a palavra que liberta. Muitas vezes você faz uma oração pautada de que você nem entende o que está escrito ali. Mas você precisa entender antes de você orar, porque se você não entende antes de você orar, você só fala, porque você fala sem crer. Você só crê naquilo que você conhece. Você só crê naquilo que você tem conhecimento. Então, você precisa não fazer uma oração gravada, não fazer uma oração ali que te dão. Você precisa ter o conhecimento dessa oração. Tá, mas ali está escrito que eu preciso, está escrito que eu tenho que orar assim, assim, assim. Ei, vou buscar conhecimento, está escrito, mas por que eu devo orar assim? Mas por que eu devo fazer essa oração? Por que eu tenho que ir para esse lado? Por que eu devo ir para o outro? Pergunte para o Senhor Jesus, que Ele vai te dando clareza. Ore nesses versículos que o Senhor vai falar com você. Porque foi assim que eu fui aprendendo. Eu fiquei por muito tempo, gente, antes de Deus soprar meu nome aqui na rede social. Hoje eu tenho mais de 126 mil seguidores. E o Senhor já me prometeu que Ele vai me levar para outros lugares. E que eu vou rodar esse Brasil. Só que para isso acontecer, eu preciso me preparar. Eu preciso ler a Bíblia toda. Eu preciso estudar sobre batalha espiritual. Eu preciso estudar sobre libertação. Eu preciso estudar sobre tronos malignos. Porque eu preciso aprender, eu preciso conhecer com quem eu estou guerreando. E muitas vezes vocês querem vencer guerras que vocês nem sabem com quem vocês estão guerreando. E para isso vocês precisam ter o conhecimento, só o conhecimento que liberta. Vocês precisam conhecer a profundeza, a profundidade da Bíblia, da palavra de Deus, para vocês se alimentarem de alimento sólido e terem maturidade espiritual, aqui como Paulo fala. Gente, quando eu estou sendo usada, quando eu sou mais mansa no meu falar, vocês veem nos meus vídeos às vezes, né? Eu sou mais mansa, eu sou mais tranquila. Agora, quando Deus me usa com autoridade aqui na rede social, eu falo de uma forma que às vezes eu fico olhando a gravação que eu não entendo. Muitas vezes Deus quer te usar, mas você fica travando. Fica travando o Espírito Santo que está querendo bradar dentro de você, com o espírito do medo. Você fica pensando no que as pessoas vão achar ao seu respeito. Ei, não fique ligando para o que ninguém fala sobre você. Você precisa obedecer à voz de Deus. Porque quando você obedece à voz de Deus, uma hora você vai ser reconhecida naquele lugar. Uma hora você vai ser reconhecido dentro da tua igreja. Uma hora você vai ser reconhecido aqui na rede social. Uma hora, com a tua obediência, com a tua constância, com a tua perseverança, com a leitura da palavra, com o jejum, com o conhecimento, com a autoridade que Deus vai te dando, você vai começar a ser reconhecido nos lugares onde você está. Não fique pedindo oportunidade para pastor, para pessoas dentro da igreja. No momento que Deus quiser te usar, Ele vai colocar alguém para te olhar e vai falar assim, não, essa pessoa é diferente. Essa mulher aí é diferente. Ei, ela tá falando coisas assim que eu não entendo muito bem não, mas ela tem autoridade no falar. E quem dá essa autoridade? É o Espírito Santo. Não é ninguém que vai te dar autoridade. Não é ninguém, não é Caroline aqui, ó, que vai te dar autoridade. Não. Mas você precisa me acompanhar aqui na rede social, porque quando nós temos uma unção, quando nós temos ousadia, quando nós temos intrepidez, isso vai se derramando para as pessoas que acompanham, porque o que? Deus nos deu para nós jorrarmos como fontes de águas vivas. Então, muitas vezes, você está o quê? Acompanhando pessoas que ficam se vitimizando. E o que vai acontecer? Aquilo que está na pessoa vai ser transferido para você. Você também vai começar a se vitimizar. Agora, se você acompanha uma libertadora, se você acompanha pessoas que falam da palavra com ousadia, com intrepidez, se você tem um espírito no medo, esse espírito vai sair, porque você está sugando a unção daquela pessoa que você está acompanhando. Vamos ter discernimento. Tudo isso Deus me deu num quarto, no secreto. Porque tem pessoas que me olham assim na igreja, na rede social, e acham, ela é apenas uma pessoa que está aqui querendo ibope, querendo visualização. Ei, meu filho, você não conhece minha intimidade com Deus, não. Ei, meu filho, você não sabe quantas lágrimas Deus recolheu no meu quarto. Você não sabe, meu filho, quantas vezes eu peguei a Bíblia para ler sem vontade. Você não sabe, meu filho, quantas vezes eu entreguei ali o meu café da manhã para Jesus porque eu queria escutar a voz dele. Você não sabe
Quantas vezes eu deixei de comer determinadas coisas que eu gostava muito, que eu queria, mas para estar o quê? Renunciando para Deus falar comigo. Você não sabe, porque nós seres humanos, nós temos o costume de ficar julgando as pessoas pela aparência. Mas não julgue, porque aquela irmãzinha lá da igreja que você acha que não é nada, que acabou de entrar na igreja, se ela tiver sede, se ela tiver fome de Deus, Deus vai derramar sobre a vida dela o que não derramou na sua. Sabe por quê? Porque ela escolheu obedecer, ela escolheu renunciar. E é isso que eu faço desde quando eu aceitei Jesus verdadeiramente e ele se revelou a mim. Foram anos buscando conhecimento, foram anos gastando dinheiro com mentoria, foram anos lendo livros e livros e livros sobre libertação. E agora Deus está começando a derramar sobre a minha vida o reconhecimento de pessoas aqui na rede social, de pessoas que compram a comunidade, de pessoas que compram um e-book de libertação, porque aquilo foi toda a experiência que Deus me deu. Eu tive uma libertação sexual e tudo que eu passei eu compartilho lá no meu e-book. Então hoje Jesus está me dando autoridade para eu transferir isso que eu carrego para outras pessoas. Então não fique pedindo oportunidades, porque Deus ele vai mostrar a você no momento certo, porque existe o tempo da maturidade, existe o tempo da caminhada e depois do levante de Deus na sua vida, e depois que Deus vai te mostrar para o mundo, para pessoas da sua igreja, para pessoas dentro da sua casa. Então você precisa esperar o tempo de reconhecimento do Senhor, porque Deus vai te lançar. Mas primeiro você precisa o quê? Buscar. Se Deus te chamou para a palavra, disse que você ia ser um pregador, disse que você ia ser um profeta, disse que você ia ser um ministro da palavra, comece a ler a palavra, comece a estudar. Porque é dessa forma que Deus vai te dando a maturidade ali, ó, para no momento certo, porque às vezes é você que atrasa o chamado de Deus na tua vida. Deus já mandou você ler a palavra, mas você fica adiando hoje, adiando amanhã, adiando outro dia. Deus mandou você jejuar e você fica adiando hoje. Eu tô dizendo para mim mesma isso também, tá? Porque quantas vezes Deus mandou jejuar e eu falei assim, eu vou deixar para amanhã. Porque isso acontece com todo mundo, mas nós precisamos dominar a nossa carne. E é o jejum que faz com que a alma fique equilibrada, a tua carne enfraqueça e o teu espírito fique, maior, cheio. É o jejum. Então, muitas vezes, Deus manda a gente fazer algo e a gente fica procrastinando. É isso que acontece. Aleluia, irmã. Você comprou o e-book. Volte a estudar em nome de Jesus, porque o conteúdo é pesado. Se você iniciou lá lendo, você já viu que o conteúdo é pesado, mas eu deixo as instruções, dizendo que é para você orar em Efésios 6, pedindo a armadura de Deus ali antes da leitura, porque o conteúdo é pesado. E todas as vezes que você comprou a comunidade e você comprou o e-book, for abrir para ler ou for lá na comunidade assistir uma aula, sempre ore em Efésios. Porque a gente vai sofrer contra-ataque, o inimigo ele não quer que vocês tenham conhecimento, porque é o conhecimento que liberta. E ele não quer que vocês tenham conhecimento, meu povo, ele não quer. Ele não quer que vocês entendam de trono maligno, de trono da loucura, de trono da promiscuidade sexual. Ele não quer. Ele quer que vocês continuem o quê? Só no leitinho. Porque quando você vai para o sólido, quando você sobe de nível espiritual, porque é quando você adquire conhecimento, você vai para o alimento sólido, que você vai subindo de nível espiritual, Deus vai te cobrando mais. Por quê? Porque você já está instruída para ensinar outras pessoas também, para jorrar aquilo que Deus colocou na tua vida. Deus, ele te cobra mais. Mas vocês não têm noção que a visão espiritual de vocês aumenta de uma forma. Várias coisas que eu já passei na minha vida, que eu lembrei, caramba, hoje eu consigo discernir algo que eu não conseguia discernir lá atrás. Do que está acontecendo na vida da minha mãe, do que está acontecendo na vida do meu pai, do que está acontecendo na vida do meu marido. Hoje eu consigo ver com os olhos espirituais coisas que eu achava que era da carne. E eu lutava com a minha carne ali. Só que depois que eu aprendi a lutar com as armas espirituais e eu entendi que aquilo que estava acontecendo muitas vezes na minha vida era um trono que foi levantado, foi um altar que foi levantado lá da minha avó, que tinha um espírito de loucura. Depois que eu entendi que a minha mente estava cheia de fortalezas espirituais, eu comecei a guerrear e guerreio até hoje. Porque nós vamos viver guerreando, porque o diabo ele quer paralisar todo mundo, principalmente aqueles que se levantam para destronar eles. Então vocês acham que eu sou atacada e muito. Só que eu aprendo com armas espirituais a destronar os principados e potestades que estão atacando a minha vida.
E é isso que eu quero que vocês aprendam também. Tem muitas pessoas que entram na guerra de outra e saem sem proteção nenhuma. Aí é por isso que voltam de guerras cansadas. E é por isso que voltam de lugares extremamente cansadas. Mas elas não pedem para Deus colocar fogo de Deus na armadura e limpar com azeite. Elas não pedem. Elas não pedem para Deus fechar o portal do mundo espiritual, para o espírito dela voltar. Porque quando a gente guerreia no espírito. Então a gente precisa pedir para Deus fechar os portais espirituais e o nosso espírito voltar e sair dessa guerra. E você precisa cancelar antes do inimigo te atacar. Você precisa pedir para Deus cancelar todo contra-ataque, toda manifestação de Satanás sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os seus filhos. Quando você sair de uma oração na casa de alguém, quando você sair de uma igreja, de um culto de libertação, você precisa pedir para Deus revestir a sua armadura, para Deus colocar fogo, principalmente capacete da salvação e escudo da fé, proteger de dardos inflamados e setas malignas. Porque é através da mente que o diabo atua. Então nós precisamos aprender a guerrear. E onde eu aprendi isso, gente? Estudando. Perguntando para Jesus no meu secreto. Porque muitas vezes eu ia orar por alguém. E quando eu saía, talvez de um hospital, talvez da casa de alguém, eu voltava extremamente cansada e eu não sabia o porquê que eu estava passando por isso. Por quê? Porque o meu espírito ainda estava guerreando naquele lugar, porque eu não pedi para Deus trazer o meu espírito de volta. Porque quando você sai da casa de alguém, quando você guerreou ali orando por alguém, é o teu espírito que está ali guerreando, não é você não. Né? Não é a tua alma, nem a tua carne não, é o teu espírito. Então você precisa pedir para Deus fechar o portal no mundo espiritual e amarrar os demônios ali naquele lugar. Só que tem pessoas que não fazem isso. E aí eu vejo muitas mulheres aí com aspecto de cansada, com aspecto de enfermas. Por quê? Porque estão passando por lutas, batalhas espirituais ainda no mundo espiritual. E está sofrendo na carne, está sofrendo na alma. Mulheres que levam as suas frustrações para dentro de casa. Ei, deixe no lugar onde você ficou. Antes de você entrar na sua casa, peça para Deus te revestir com as sandálias da preparação do evangelho. Diga que Deus está nesse lugar. Diga para Deus amarrar todos os demônios quando você sair de uma guerra. Para eles não te perseguirem. Senhor, eu cancelo, anulo e rejeito todo contra-ataque do maligno sobre a minha vida. Você precisa exercer a sua autoridade como cristão. Deus te deu autoridade para pisar em serpentes, na cabeça de serpentes e escorpiões. Aleluia! Glória a Deus. Até que Deus me deu, poderia falar mais com vocês, mas o meu horário de almoço acabou. Espero que vocês tenham recebido essa palavra no espírito de vocês. Em nome de Jesus, porque eu sou usada, somente usada. É Deus que me capacita, é Deus que me instrui, é Deus que coloca, aqui, palavras de sabedoria para eu derramar sobre a vida de vocês. Porque sem Ele, sem a nuvem dele sobre a minha vida, eu não sou nada, eu não faço nada. Eu não chego a lugar nenhum. E se eu estou aqui hoje falando com vocês com autoridade, é porque Deus me deu, é porque Deus me capacitou, mas porque eu escolhi obedecer. Obedeça. Porque o Senhor vai te capacitando a cada dia. A cada dia Ele vai te capacitando. Você planta hoje para colher amanhã, para colher depois, para colher daqui a um ano. E eu estou colhendo coisas que eu plantei há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, e ninguém sabia, no meu secreto. Aleluia. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Agora, Senhor Jesus, meio-dia, portal espiritual, Senhor. Eu destrono todos os espíritos malignos, principados, potestades, dominadores da maldade. Espírito Santo, hostes malignas, Senhor. Eu prendo, Senhor, prenda essas hostes, Senhor. Amarra essas hostes no mundo espiritual. Feche o portal espiritual que nós abrimos agora, Senhor Jesus, para o conhecimento da Tua palavra. Senhor, feche esse portal no mundo espiritual. Recolha o meu espírito de lá, Senhor Jesus, e traga. E também, Senhor, fortaleça meu capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, espada do Espírito, escudo da fé e sandálias da preparação do Evangelho, Senhor. Senhor, fortaleça também os seus servos, Senhor. Coloque-nos num manto de invisibilidade, Senhor. Que todo contra-ataque do maligno seja cancelado. Eu rejeito, eu cancelo, eu anulo. No mundo espiritual, proteja a minha família, proteja o meu lar, proteja a minha casa. Espiritual, que é o teu templo, Senhor. Em nome de Jesus, no sangue de Jesus. Amém. Vai ficar gravado, tá, meu povo? Assistam lá que a live de hoje foi forte. Tchau, tchau. Beijo. Que Deus abençoe vocês.